Imagine que você descobrisse, escondido num texto que a igreja tentou apagar, uma lista. Não uma lista qualquer. Os nomes dos 7 guardiões que, segundo os gnósticos, controlam o destino de cada alma que tenta sair desta existência. O livro de Enoque sobreviveu durante 2000 anos em mosteiros etíopes, enquanto foi proibido no Ocidente. Foi redescoberto no século XVIII. E dentro dele há um mapa das 7 camadas que envolvem este mundo e os nomes dos que as habitam. Jesus conhecia esses nomes, isso está nos textos. A questão é por que nenhuma igreja os ensina. Desde criança você ouviu que existe o bem e o mal. Deus de um lado, o diabo do outro. É uma explicação arrumada, funciona bem o suficiente para que a maioria das pessoas nunca pergunte o que existe no meio. Os gnósticos perguntaram, e a resposta que encontraram mudou completamente a geometria da questão. Porque o problema não era o diabo. O problema eram os administradores. 7 entidades, 7 esferas, cada uma com um nome, uma função e uma forma específica de manter a consciência presa dentro do ciclo material. E Jesus, nos textos que sobreviveram fora do cânon, falou sobre eles diretamente. Hoje você vai ver esses 7 nomes, o que cada um controla, e o que os textos dizem sobre como a alma se livra de cada camada. Fica até o fim porque o 7º nome é o mais perturbador. E a razão é uma que você provavelmente não espera. Para entender o que está em jogo aqui, você precisa saber o que era o livro de Enoque antes de ser removido. Não era um texto marginal de alguma seita obscura. Era leitura corrente nas comunidades judaicas do século I. Paulo citou. Judas citou, e Jesus fez referências que só fazem sentido se você conhece o texto. Enoque era diferente dos outros profetas por um detalhe que quase ninguém menciona. Ele não morreu. O texto do Gênesis diz que ele foi arrebatado por Deus. Nos termos gnósticos, isso significa que ele atravessou as esferas sem ser retido. Ele viu o sistema por dentro. No século I, o que chamamos de cristandade ainda não existia como instituição. Era um conjunto de comunidades espalhadas com textos diferentes, interpretações diferentes e perguntas abertas. Uma dessas perguntas era central. Quem criou o mundo material? A resposta ortodoxa que conhecemos hoje, Deus criou tudo e tudo é bom, não era a única em circulação. Havia outra linha de pensamento enraizada em leituras mais antigas que dizia: o Criador do mundo material não é o Pai Supremo, é uma entidade intermediária. E essa distinção muda tudo. Essa pergunta ficou aberta por séculos dentro do próprio movimento cristão primitivo. Depois, foi fechada à força. Os textos que defendiam a outra resposta foram destruídos, ou quase todos. Alguns sobreviveram enterrados no deserto egípcio até 1945. E dentro desses textos, os nomes estavam lá, esperando. Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando perto de um penhasco em Nag Hammadi quando encontrou um jarro de barro. Dentro havia 13 códices encadernados em couro. 52 textos, escritos em copta, guardados desde o século IV. Ele os levou para casa. A mãe queimou alguns para acender o fogo, os restantes chegaram ao mercado negro. Estudiosos começaram a comprar. Governos intervieram. Levou anos até que o conteúdo completo fosse publicado. O que estava ali era exatamente o que a igreja primitiva havia decidido enterrar. O Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, a Pistis Sophia, o Apocalipse de Paulo, e dentro dessas páginas, uma cosmologia completa, com nomes, funções, hierarquias, 7 arcontes,
7 esferas. Cada esfera corresponde a um dos 7 planetas conhecidos na antiguidade: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. Cada esfera tem um guardião e cada guardião tem um nome. A partir do momento em que esses textos foram publicados em 1977, tradução inglesa completa, ficou impossível fingir que a versão oficial da história cristã primitiva era a única que existia. Havia outra. E ela era muito mais estranha e, de certa forma, muito mais coerente do que qualquer coisa que você aprendeu na catequese. Os textos gnósticos não são uniformes. Diferentes tradições usam variações dos nomes, mas existe um núcleo que se repete, especialmente no sistema setiano, que é o mais documentado de Nag Hammadi. Esses são os 7. Nome 1. Yaldabaoth, o primeiro, o mais antigo, o que governa a esfera de Saturno, a mais distante, a mais densa. Yaldabaoth é o demiurgo, a entidade que os gnósticos identificam como o criador do mundo material. O nome vem do aramaico e significa, dependendo da interpretação, filho do caos ou filho da escuridão. Ele não sabe que existe algo além dele mesmo. E por isso, num determinado momento do mito, ele declara: "Não há outro Deus além de mim." Essa frase está no Êxodo, está em Isaías. Os gnósticos leram essas passagens e perguntaram: quem diria isso? Um ser onisciente e infinito? Ou um ser que simplesmente não sabe o que está acima dele? É uma pergunta perturbadora e não tem resposta fácil. Nome 2. Eloaios. O segundo arconte governa a Lua. E a Lua, na cosmologia antiga, não era apenas um astro, era o limiar. O ponto entre o mundo dos vivos e o mundo do que vem depois. Eloaios é o guardião do esquecimento. Os platônicos chamavam de Letis, o rio que a alma bebe antes de reencarnar, perdendo a memória de tudo o que viveu. Na tradição gnóstica, esse esquecimento não é natural, é administrado. Há alguém que garante que você não se lembre. Nome 3. Astáfanos Vênus, o arconte do desejo. Astáfanos governa o apego ao corpo, à matéria, à experiência sensorial, não no sentido moralista de que o prazer é pecado. Os gnósticos eram mais sofisticados do que isso. O ponto é mais preciso. O desejo por coisas físicas cria um peso, e esse peso dificulta a ascensão da consciência através das esferas. Nome 4. Yao Yao governa o Sol, e este é o mais sedutor dos 7. Porque ele se apresenta como luz, não escuridão, não opressão. Luz. A diferença é que é luz refletida, não originada. É o tipo de coisa que parece iluminação, mas é apenas o espelho de algo que está mais acima. Os textos gnósticos são obsessivos com essa distinção entre luz verdadeira e luz derivada. E Yao é o exemplo mais claro. Guarde esse detalhe. Ele vai aparecer de novo daqui a pouco. Nome 5. Sabaoth Marte. E aqui acontece algo que nenhum outro nome tem. Uma virada dentro da própria hierarquia. Sabaoth, segundo o texto Sobre a Origem do Mundo, de Nag Hammadi, é o único dos 7 que se arrepende. Quando ele vê a Sofia, a sabedoria divina, a centelha do mundo superior, ele reconhece que o que está acima de Yaldabaoth é real. E ele se recusa a continuar operando como antes. O resultado é que ele é elevado. Os outros 6 continuam onde estão. Sabaoth sobe. Isso não é um detalhe pequeno na cosmologia gnóstica. É a prova interna dentro do próprio sistema de que as esferas não são uma prisão absoluta. Há movimento possível. Nome 6. Adonaios Júpiter, o arconte da lei e da ordem religiosa. Adonaios é, provavelmente, o mais óbvio dos 7 para qualquer pessoa que já sentiu que uma instituição religiosa estava mais interessada em sua obediência do que em sua compreensão. Ele governa os sistemas de crença que funcionam como mecanismos de controle, não porque a crença seja ruim,
mas porque a crença sem gnoses, sem conhecimento direto, mantém a consciência dentro de uma estrutura que alguém administra. Nome 7. Horaios Mercúrio, o último e o mais próximo de nós. Horaios governa a linguagem, os contratos, os juramentos, as promessas. Pense sobre isso por um segundo. Tudo o que nos prende neste plano, dívidas, obrigações, vínculos, compromissos, passa pela linguagem. Você assinou algo, você prometeu algo, você disse eu aceito, eu concordo, eu juro. Os textos gnósticos dizem que Horaios administra exatamente esse mecanismo. E a razão isso é perturbador é simples. Você não pode sair de um contrato que não sabe que existe. Você deve estar pensando que o ponto de tudo isso é o conhecimento histórico, que a função desses nomes é classificatória, uma taxonomia da cosmologia gnóstica, interessante, mas distante. Não é isso. Na Pistis Sophia, um dos textos mais longos de Nag Hammadi, onde Jesus instrui os discípulos após a ressurreição, ele descreve explicitamente o que acontece com a alma na ascensão através das esferas. E o que ele descreve é um processo de reconhecimento. Você não passa pelas esferas sendo forte o suficiente. Você passa reconhecendo o que cada esfera representa e recusando deixar que ela te defina. Os nomes não são feitiços. Não é magia no sentido popular. O que Jesus ensina nesses textos é que nomear é o ato de ver. Quando você nomeia o que te controla, você para de confundi-lo com a realidade. Yaldabaoth não é Deus, é uma entidade que não sabe que existe algo acima dela. Quando você sabe isso, a autoridade dele sobre você muda. Eloaios não é o esquecimento inevitável. É um mecanismo que pode ser reconhecido. Horaios não é a linguagem em si. É o uso da linguagem para criar vínculos que você não escolheu conscientemente. E aqui volta o detalhe que plantei lá no meio. Ial, o arconte do Sol, se apresenta como luz. O ponto gnóstico é que a maioria das tradições espirituais fica presa nessa luz. Ficam adorando a administração em vez do que está além dela. O sistema é sofisticado o suficiente para incluir versões espirituais de si mesmo como armadilha. O que os gnósticos descobriram e pagaram caro por isso, já que a maioria dos seus textos foi destruída, não é que a vida é ruim, é que existe uma diferença entre o que é real e o que é administrado como se fosse real. Essa distinção não está na Bíblia que você conhece, mas estava em textos que circulavam ao mesmo tempo, lidos pelas mesmas comunidades, escritos por pessoas que conheciam Jesus ou conheciam quem o conheceu. Eles foram removidos. E os motivos para a remoção dizem mais sobre o que foi removido do que qualquer coisa que ficou. A maioria das pessoas que tem interesse genuíno em espiritualidade hoje está navegando num oceano de conteúdo que mistura tudo. Astrologia, lei da atração, cristais, tradições antigas, psicologia positiva. Não porque essas coisas sejam necessariamente falsas, mas porque, sem uma estrutura, sem um mapa, você não sabe o que está olhando. Os gnósticos tinham um mapa. Era específico, era técnico e foi deliberadamente apagado da conversa principal. Este canal existe para recuperar esse mapa, não como dogma, não como uma nova religião, mas como um conjunto de ferramentas para ver o que está ali. Nos textos, na história, nos padrões que se repetem, sem precisar aceitar a versão que foi aprovada por instituições com interesses próprios. Se você chegou até aqui, você já não é o tipo de pessoa que se satisfaz com a explicação arrumada. Então, faz sentido você estar aqui. Inscreva-se no canal, ative o sino. No próximo vídeo, vamos direto para a Pistis Sophia. O texto onde Jesus descreve a passagem pelas esferas com um nível de detalhe que vai te deixar com perguntas por dias. Até lá!